Godzilla vai voltar, mas agora com menos cores. Porque a Netflix anunciou alguns dias atrás que daqui a uma semana, em 1º de agosto, chegará no serviço uma edição especial do aclamado Godzilla Minus One, chamada Godzilla Minus One Minus Color, que tem uma diferença importante em relação ao original. Essa é uma versão totalmente em preto e branco do filme, sem cenas novas, sem final alternativo ou corte estendido. Só muda a cor. E se você tem prestado atenção ao longo dos últimos 10 anos, você deve ter notado como isso virou uma tendência. Pegar filmes de sucesso e relançá-los com uma versão monocromática. Vale para dramas prestigiados, para filmes de terror, para grandes blockbusters de ação, para histórias de super-heróis, para títulos lançados décadas atrás. E essa sempre foi uma moda que me intrigou. A gente já se acostumou com a ideia de versões do diretor ou cortes estendidos de filmes, mas uma versão que muda somente as cores soa, no mínimo, peculiar. Ainda mais porque a maior parte do público rejeita essa estética por puro preconceito. Então por que relançar filmes coloridos em versões preto e branco? É só marketing? É porque o preto e branco de fato melhora esses filmes? É porque essas são as versões definitivas das obras? Se a gente investigar mais a fundo, a gente descobre que pode ser um pouco disso tudo ao mesmo tempo. Então hoje vamos entender de onde veio essa moda, ver como a mudança para o preto e branco altera a nossa percepção desses filmes e refletir se essa tendência monocromática faz mesmo algum sentido. Esse é um dos capítulos mais recentes da história dos filmes em preto e branco. Lá no início do cinema, durante muitos anos, essa era a única opção comercialmente viável, até que veio a tecnologia das cores e mudou tudo. A partir daí, filmes coloridos e monocromáticos conviveram durante um bom tempo ainda, já que a película em preto e branco ainda era a mais barata. Mas chegou um ponto em que fazer filmes em cor se tornou mais acessível e, a partir daí, títulos em preto e branco viraram a minoria. Agora, se esse era o visual adotado, não era necessariamente por ser um recurso de baixo orçamento, mas sim porque poderia ser uma escolha estética deliberada que queria o visual monocromático. É por isso que até hoje, diversas produções ainda apostam no preto e branco. E ver o preto e branco ainda ter relevância nos dias de hoje é prova de que ele resiste ao preconceito que foi se criando ao longo das décadas com esses filmes. A partir do momento em que o colorido se tornou a norma, mais e mais pessoas começaram a enxergar o preto e branco como uma coisa de filme ultrapassado, antiquado, cheio de poeira e de teia de aranha. Eu aposto que qualquer cinéfilo que já tenha tentado recomendar um filme desses para amigos ou familiares já ouviu pelo menos uma vez a resposta: "Ah não, filme em preto e branco eu não vejo". Inclusive, foi esse tipo de visão que criou uma tendência décadas atrás que foi o oposto do que estamos debatendo hoje, quando filmes clássicos em preto e branco começaram a ser convertidos para versões coloridas. Isso foi toda uma polêmica nos anos 80 nos Estados Unidos, quando o magnata da comunicação Ted Turner começou a encomendar versões coloridas de clássicos para serem exibidos nos canais de TV dos quais ele era dono. A justificativa dele era puramente comercial. Programas e filmes em cor davam mais audiência do que aqueles em preto e branco. Mas diversos artistas de Hollywood protestaram. Nomes como John Huston, James Stewart, Orson Welles e George Lucas deram declarações públicas de que o Turner estava arruinando os filmes ao impor neles uma estética que nunca tinha sido planejada para essas obras para começo de conversa. Mas isso não impediu que o Turner mandasse colorir dezenas de títulos. Porém, com o passar dos anos, a exibição dessas versões coloridas foi perdendo audiência, e foi só aí que o Turner deixou de lado esse programa. O que isso demonstra, então, é que o preconceito com filmes em preto e branco já vem lá de trás, tendo inspirado esse tipo de heresia contra os clássicos. Afinal, eu concordo totalmente com as críticas a essa prática. Pegar um filme que tinha um tratamento de cor e mudar isso por completo sem o consentimento de quem criou o original é um disparate. É não entender como isso altera profundamente a experiência da projeção e é ignorar a intenção autoral dos artistas que deram vida a essas obras. Agora, imagina se o Turner fosse transportado para os dias de hoje e visse que agora a moda é fazer o inverso. Pegar filmes de sucesso coloridos e convertê-los para preto e branco. Ele provavelmente acharia isso uma loucura. E, de fato, é uma ideia muito peculiar. Mas de onde ela veio? Bom, isso começou a ganhar força na era do DVD e do Blu-ray, com um dos pioneiros a fazer isso em Hollywood sendo o diretor Frank Darabont, com seu excelente filme de terror,
O Nevoeiro. Quando estreou nos cinemas, o longa era em cores. Mas segundo Darabont, a ideia original dele era filmar o Nevoeiro em preto e branco, para seguir algumas das suas grandes inspirações, como A Noite dos Mortos-Vivos e o trabalho monocromático de Ray Harryhausen. Então, mais tarde, ele pôde finalmente realizar esse desejo, lançando uma edição especial do filme em DVD e em Blu-ray que fazia essa conversão monocromática. E, em outros países, isso também começava a pipocar. Um exemplo é o aclamado diretor sul-coreano Bong Joon-ho. Em 2009, ele lançou Mother, A Busca pela Verdade. Mas, anos depois, em 2013, ele lançou uma edição especial do filme, convertendo-o para o preto e branco. Mas a moda começou a ganhar mais força mesmo a partir de 2015, com a chegada de Mad Max Estrada da Fúria. O filme foi um sucesso tão grande com o público e com a crítica que o diretor e roteirista George Miller convenceu o estúdio a lançar uma versão nova do longa, em preto e branco, chamada Black and Chrome. E aí a ideia pegou, com a mesma coisa acontecendo com títulos nos anos seguintes, como Logan, Parasita, O Beco do Pesadelo, Liga da Justiça, Shin Godzilla e, mais recentemente, Godzilla Minus One. A ideia era tão cativante que alguns diretores e estúdios começaram a fazer isso também com filmes lançados décadas atrás. Em 2022, o cineasta Robert Longo, provavelmente vendo essa tendência, se empolgou e convenceu a Sony Pictures a criar uma versão em preto e branco do filme que ele lançou em 1995, estrelado por Keanu Reeves, Johnny Mnemonic, o ciborgue do futuro. Isso porque, segundo o diretor, a ideia original dele era filmar o longa dessa forma, para homenagear influências dele como os clássicos franceses Alphaville e La Jetée, mas o estúdio forçou ele a filmar em cores. Então agora ele ganhou a oportunidade de voltar à ideia inicial. Outro caso é o do diretor Peter Bogdanovich. Em 1990, ele lançou Texasville, uma continuação do clássico que ele tinha dirigido nos anos 70, A Última Sessão de Cinema. Porém, essa parte 2 não teve o mesmo nível de sucesso do primeiro e acabou se tornando um título subapreciado do Bogdanovich. Então, em 2023, o cineasta decidiu revigorar Texasville. No novo Blu-ray de A Última Sessão de Cinema, o cineasta incluiu como bônus uma nova versão de Texasville, agora em preto e branco e com 30 minutos de cenas adicionais, o que é uma raridade nesse tipo de conversão. Mas por que fazer essa mudança? Talvez para aproximar o visual de Texasville com o do primeiro filme e ressaltar que tudo é, essencialmente, uma história só, contada em 2 momentos diferentes do tempo. Pode ser que alguns vejam esse tipo de conversão para o preto e branco e pensem que é um jeito fácil demais de mudar um filme, como se bastasse apertar um botão no software de edição e pronto, tudo monocromático. E por mais que seja sim possível fazer essa mudança de forma simples hoje em dia, não é exatamente assim que eles fazem com essas conversões. Na verdade, quase sempre os diretores se reúnem aos coloristas dos filmes e voltam à estaca zero, ajustando o preto e branco quadro a quadro para que ele tenha o seu efeito calibrado de acordo com o que cada plano pede, quase como se fosse um projeto novo mesmo. O que novamente leva à pergunta: por que raios se dará esse trabalho todo para ter uma versão em preto e branco? Como já vimos, a maior parte do público não se importa com preto e branco, ou tem até aversão a essa estética. E, ao contrário de versões estendidas e cortes do diretor, essas conversões não costumam trazer cenas inéditas ou finais alternativos. Afinal, mudanças assim incentivam muito bem os fãs a revisitar a obra para descobrir pedaços novos de informação sobre a história. Mas com a conversão para o preto e branco, normalmente, não existe esse chamariz. É só, entre aspas, a mesma história com um tratamento de cor diferente, o que para muitos pode não parecer empolgante o suficiente. Mas os motivos para fazer essa conversão podem ser vários. Um deles é vaidade, digamos assim. Porque se para muitas pessoas o preto e branco passa a impressão de ser algo ultrapassado, para outras a mesma estética pode remeter à ideia de prestígio. Afinal, vários dos melhores filmes já feitos são em preto e branco. É um visual que pode remeter ao clássico, ao sofisticado. Não à toa, muitos filmes contemporâneos que são feitos em preto e branco vão parar na mira do Oscar. E é essa sensação que muitas dessas conversões recentes querem evocar na gente. Basta olhar para Logan. Toda a proposta desse filme é tentar se distanciar o máximo possível da estética mais tradicional de super-heróis, para trazer algo mais maduro e sério. Então, converter o filme para o preto e branco é uma tentativa ainda maior de ressaltar a ideia de que esse é supostamente um filme de super-herói com mais prestígio que os demais.
Eu vejo algo similar com Mad Max Estrada da Fúria. O filme não tem vergonha alguma de ser um baita blockbuster de ação pura. Mas o George Miller criou algo tão impressionante que o longa acabou se tornando o raro caso de filme de ação a ser indicado a melhor filme no Oscar. Então, o estúdio provavelmente olhou para isso e viu a conversão em preto e branco como uma maneira de reforçar ainda mais a noção de que esse era um blockbuster de alta qualidade artística, digno da academia. E tem também o caso de outro filme excelente que foi parar no Oscar, Parasita, de Bong Joon-ho. Em entrevistas, o diretor admitiu que ele quis relançar o aclamado longa numa versão em preto e branco por conta dessa ideia de sofisticação. Ele explicou dizendo: "Pode ser vaidade minha, mas quando eu penso nos clássicos, eles são todos em preto e branco. Então pensei que se eu convertesse meus filmes para o preto e branco, eles se tornariam clássicos." Outro motivo para converter um filme para o preto e branco pode ser a vontade de voltar para a visão original do autor. Muitos cineastas fazem isso lançando a versão definitiva do diretor, reeditando o filme e incluindo cenas que haviam sido cortadas pelo estúdio. Mas e se para chegar na versão definitiva for necessário só mudar a cor? É o caso dos já mencionados O Nevoeiro e Johnny Mnemonic. E também foi assim com Mad Max Estrada da Fúria. Segundo o George Miller, décadas atrás, durante a pós-produção de Mad Max 2, ele viu a trilha sonora sendo gravada com imagens do filme em preto e branco, e ele ficou encantado com a ideia. Então, quando ele lançou a versão monocromática de Estrada da Fúria, ele fez questão de anunciar que ele considerava essa a melhor versão do filme, a experiência definitiva da obra. E ele já anunciou que vai fazer o mesmo com o recente Furiosa, confirmando que uma versão em preto e branco do novo filme chegará em breve. Remember me. Mas para além dessas razões todas, a gente não pode esquecer também da motivação financeira. Se tem algo que os DVDs e Blu-rays de versões estendidas e cortes do diretor já deixaram bem claro, é que isso costuma vender bem. E a conversão em preto e branco de sucessos recentes segue a mesma lógica. Aproveitar um título que já tem uma base de fãs grande e incentivar esse pessoal a gastar mais dinheiro com a mesma obra, seja indo no cinema para ver a conversão monocromática ou comprando a edição especial em DVD e Blu-ray. Inclusive, isso pode ser feito para tentar melhorar o faturamento de um filme que não se saiu tão bem assim nas bilheterias. Foi o caso de O Beco do Pesadelo, de Guillermo del Toro. Assim que lançaram o filme, foi anunciado que dentro de um mês, uma versão em preto e branco estrearia num número reduzido de salas de cinema nos Estados Unidos. E quando a versão original em cores teve um desempenho fraco no fim de semana de estreia, o estúdio deve ter depositado ainda mais esperanças na versão monocromática, como uma chance de melhorar a arrecadação do título. E isso aconteceu mesmo, já que a versão especial teve um desempenho bom o suficiente para ser considerada um sucesso e ter a sua exibição expandida para ainda mais salas nos Estados Unidos. Agora, independentemente da motivação por trás desse tipo de relançamento, eu continuo ficando meio perplexo com essa ideia de converter para o preto e branco, enxergando méritos e deméritos nessa história. Por um lado, me dá certa preguiça perceber como alguns estúdios parecem desesperados para fazer certos blockbusters parecerem algo mais elevado e intelectual só na base de um efeito como esse. Sem contar que alterar as cores de um filme é mudar a obra num nível muito fundamental, porque as cores podem desempenhar diferentes papéis, indo do impacto sensorial imediato ao uso delas para fazer simbolismos, por exemplo. Então, tirar essa camada do longa tem o potencial de remover facetas cruciais da obra. Será que vale a pena abrir mão disso tudo só para ter uma versão que pareça mais séria e dramática, entre aspas? Tendo dito isso, também tem muitos fatores que eu acho fascinantes nessa história de converter para o preto e branco. O primeiro deles é como isso nos lembra que o roteiro não é a única coisa que importa num filme. Quando versões estendidas fazem sucesso, é por causa do apego que muitos têm pela ideia de ver mais história, mais do roteiro. Mas quando uma edição é especial só por virar monocromática, isso é o cinema nos lembrando que nossa experiência com os filmes não se resume somente à trama. É um lembrete de que o mesmo enredo, com as mesmas performances, a mesma montagem e a mesma trilha sonora, ainda pode dar vida a algo muito diferente só de mudarmos as cores.
Isso é um incentivo a valorizar o cinema pelo seu aspecto sensorial, que é algo que muita gente parece esquecer hoje em dia. O segundo ponto fascinante dessas conversões é como, de certa forma, elas podem incentivar mais pessoas a perderem o preconceito com o preto e branco. Se milhares de fãs desses títulos reassistirem aos longas na edição monocromática e perceberem que, ainda assim, eles tiveram uma ótima experiência, quem sabe eles não comecem a perceber que o preto e branco não é sinônimo de filme ultrapassado. Quem sabe isso não ajude mais pessoas a abrir a mente e começar a ir atrás de outros filmes em preto e branco e talvez perder esse preconceito besta. Não custa sonhar, né? E, é claro, tem também o fato de que as conversões monocromáticas nos convidam a perguntar: será que o preto e branco fez o filme ficar ainda melhor? É uma chance da gente revisitar obras conhecidas, mas com um olhar mais atento a esse aspecto específico da linguagem cinematográfica. E a partir daí podemos julgar se o look monocromático melhorou ou não a experiência da obra. O que com certeza vai variar de filme para filme. Eu penso, por exemplo, em O Nevoeiro. Eu acho esse um dos melhores filmes de terror das últimas décadas e, na versão original, as cores já são bem desaturadas, como se a opressão de névoa branca realmente estivesse dominando essa realidade. Então, quando o Darabont muda para o preto e branco, essa impressão não só continua ali, como também fica ainda mais forte. Porque o que antes era um visual meio suave, agora se transforma num mundo muito mais sufocante graças ao quão marcante e poderoso é o contraste entre luz e sombra. É um caso em que a versão monocromática me parece elevar o filme em comparação com o original. O mesmo pode ser dito, a meu ver, de O Beco do Pesadelo. No original, as cores são bem trabalhadas, criando uma atmosfera tensa. Agora, quando ele muda para o monocromático, o filme nos transporta para uma era mais antiga do cinema de terror, ainda mais pela trama se passar nos anos 40. Parece que era para ter sido assim desde o princípio. E eu tenho a mesma impressão com a edição em preto e branco de Godzilla Minus One. Como a trama se passa nos anos 40 também, você tem uma direção de arte que cria um Japão muito parecido com o que vimos lá no filme original dessa criatura. Então converter para o monocromático é uma forma de aproximar esse filme excelente ainda mais das suas origens. E isso é mesmo parte do propósito, já que o diretor Takashi Yamazaki confirmou em entrevistas que a edição nova tem a proposta de homenagear o clássico dos anos 50 ao adotar o preto e branco. O que faz todo sentido quando a gente lembra que Godzilla Minus One foi o primeiro título em anos nessa franquia que retomou diretamente o simbolismo original do monstro como uma analogia sobre o trauma da bomba atômica. Agora, um caso como Logan é um pouco diferente. Eu não vejo nada de errado na versão colorida, até porque ela dialoga bem com as cores usadas nos faroestes que inspiraram essa produção. E quando troca para o monocromático, essa lógica não se perde, já que muitos dos melhores faroestes também são em preto e branco. Sem contar que, sendo um filme com violência mais gráfica, isso faz o sangue ganhar um aspecto muito inquietante ao aparecer escurecido assim na tela. Então, nesse caso, eu não diria que o monocromático fica melhor. Ele apresenta uma experiência no mesmo nível do original em cores, ainda que diferente. O mesmo vale só que para um lado pior, com A Liga da Justiça de Zack Snyder. Esse é um bom filme? Não. Mas depois, quando o Snyder lançou a versão monocromática, ficou pior? Não. Ora, se tem uma coisa que o Snyder deixou claro anos atrás, era que a visão dele para os super-heróis era uma de cores dessaturadas para fazer tudo parecer sério, sombrio e para adultos. Então, se ele já apostava tão forte nesse visual, por que não levar ele para sua próxima etapa lógica e simplesmente remover todas as cores? De qualquer forma, é algo que está alinhado com a estética particular do diretor. Mas como não melhora ou piora o filme, fica ainda uma experiência medíocre. Só que agora em preto e branco. Not impressed. E tem, é claro, os casos em que eu sinto que a versão monocromática fica inferior ao original em cores. O George Miller que me perdoe, mas eu não consigo achar a versão em preto e branco de Estrada da Fúria melhor que a colorida. Por mais que esse visual faça sim certas partes do longa parecerem mais dramáticas, muito do encanto do original estava no seu uso de cores saturadas. Em primeiro lugar, porque elas ressaltam a ideia da ação explosiva que domina a obra do início ao fim. E, em segundo lugar, porque essas cores fortes diferenciaram o filme da estética que predomina na maioria dos filmes pós-apocalípticos, que usam cores escuras e tons sóbrios para transmitir uma ideia de desolação.
Mas não foi assim em Estrada da Fúria, que transformou o deserto com fogo e máquinas num espetáculo cheio de vida. E é essa vivacidade tão essencial para a obra que, a meu ver, acaba se perdendo no monocromático. E, nesse mesmo campo, eu coloco Parasita. Essa obra-prima continua muito impressionante, sim, na versão em preto e branco. Até porque é como comenta o youtuber Thomas Flight no seu vídeo sobre isso. A versão monocromática ajuda a ressaltar mais as texturas variadas do longa e a deixar certas cenas mais tensas. Mas eu acredito que as cores do original são fundamentais para ressaltar aspectos importantes da história contada. Por exemplo, quando descemos as escadas do bunker pela primeira vez, o tom verde das paredes é nauseante, causando uma reação quase instintiva de alerta e repulsa na gente, o que prepara o terreno para a revelação chocante que está por vir. Fora isso, as cores fazem um trabalho fantástico de ressaltar os ambientes ao redor dos personagens. São tons que puxam a nossa atenção para o que cerca os protagonistas, reforçando como as realidades sociais das duas famílias são opostas. Especialmente pela forma como certos tons mais vivos fazem a mansão parecer um lugar de prosperidade, enquanto os tons mais lavados passam a impressão de que tudo é opressor na vida da família mais pobre. E se Parasita gira completamente em torno desses comentários sociais, eu não sei se é uma boa ideia abrir mão das cores e de como elas reforçam essas temáticas centrais da obra. Vai por mim, Bong Joon-ho, Parasita é tão bom que ele não precisa do preto e branco para lá no futuro ser considerado um clássico. Ele se garante na versão original. Quer saber? Agora que eu passei por todos esses casos diferentes, eu me sinto menos confuso. Ao longo dos últimos anos, eu olhava para essas conversões em preto e branco sem saber muito bem o que pensar disso, como se eu precisasse ter uma de duas opiniões. Gosto ou não gosto. Mas o que essa investigação toda de hoje me mostrou é que, ainda que tenha elementos nessa tendência que eu achei contestáveis, também descobri como a conversão monocromática pode ser muito empolgante, especialmente quando eu enxergo essas edições pelo que elas são: experiências complementares. Versões que não vieram para substituir o original em cores, mas sim para propor algo extra. Esses são experimentos que, sim, têm uma motivação de marketing, mas que também podem permitir autores a resgatarem as suas visões originais, ou então trazer uma perspectiva nova sobre uma obra que conhecemos muito bem, ou incentivar a gente a reavaliar como nos relacionamos com a imagem de cinema, ou quem sabe influenciar mais pessoas a quebrar os seus preconceitos com o preto e branco. Claro, nem toda conversão monocromática vai criar uma experiência superior à original colorida. Mas é inegável que essa tendência criou um dos capítulos mais peculiares da história do cinema recente. O que comprova que, mesmo sendo o look mais antigo dos filmes, o preto e branco ainda consegue encontrar novas formas de nos surpreender até hoje. E você aí achando que ele era coisa do passado. Galera, muito obrigado por... Não, pera, eu não vou fazer isso. Deixa eu recomeçar. Pronto, agora sim. Então, galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. Mas se quiser ajudar com valor recorrente, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendações de filme toda semana, grupo fechado, lives exclusivas pra gente trocar uma ideia ao vivo e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.